Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, queridos irmãos e amigos, muito bom estar com você novamente no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Quero dizer para você que estamos encerrando o nosso trimestre e essa é a nossa última lição no livro de Romanos, né? A partir do próximo domingo estaremos estudando a revista do próximo trimestre e quero transmitir para você nesse momento e agradecer a você que esteve com a gente desde o início, estudando todas as lições. Você que não esteve com a gente estudando todas as lições, você pode acompanhar todos os vídeos de todas as lições lá na nossa página do YouTube. Você vai lá nos vídeos e você vai achar lá todas as lições desse trimestre, dos outros trimestres, todas as lições gravadas para que você possa ter a oportunidade de aprender mais sobre a Bíblia. Quero fazer um convite para você que pode, você que deseja estar conosco aqui na Segunda Igreja Batista em Cabo Frio. Você vai encontrar aí na nossa descrição a localização da igreja, o endereço da igreja, telefone, e-mail, tudo que você precisar, as páginas nas nossas redes nacionais, nas nossas redes sociais, para que você possa se inscrever, para que você possa ali clicar na notificação, lá no sininho, para que toda vez que a gente entrar no ar, você possa estar com a gente, nos acompanhando. E eu quero fazer um desafio para você. Você que gosta das nossas lições, você que gosta de estar aprendendo a palavra do Senhor, você convida seus amigos para estarem conosco, ouvindo e aprendendo mais sobre a palavra de Deus, e também compartilhe os nossos vídeos, dá uma clicadinha aí nessa mãozinha do gostei aí, tá? Para você dizer ao YouTube que o ensino da palavra de Deus é relevante, que a EBD é relevante, que a EBD é interessante, que é para o YouTube lá, o algoritmo do YouTube entender que você gosta de aprender a respeito da palavra e você acha que vale a pena que as outras pessoas também aprendam. Então clica lá no joinha, dá o seu like lá, clica também lá na inscrição, se inscreve, né? Se inscreve, nós estamos ali quase atingindo 1.000 inscritos. Com 1.000 inscritos, nós temos novos recursos no YouTube que pode melhorar o vídeo para você, né? Não pode melhorar a minha aparência não, mas pode dar uma qualidade melhor, pode dar uma visibilidade melhor para você, um som melhor para você. E aí, se a gente conseguir atingir 1.000 inscritos, conto com a sua participação, conto com a sua ajuda, 1.000zinho, estamos chegando lá, estamos com 600 e pouco, se eu não me engano, talvez um pouco mais, mas você pode aí estar nos ajudando. Compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Para a gente poder oferecer conteúdos cada vez melhores, cada vez mais produtivos, cada vez mais instrutivos para você. Falta pouco, contamos com a sua ajuda. Vamos ao que interessa, vamos à nossa última lição do trimestre, lição de número 13, as palavras finais do apóstolo Paulo lá no livro de Romanos. Nós vimos que Paulo, depois de ter dado para nós um lindo e maravilhoso conteúdo teológico, profundo conteúdo teológico nas suas lições, ele vem e traz isso para a prática, lição 11 e 12, que nós acabamos de estudar nos últimos domingos, traz isso para a prática, aclara para nós como que é viver de maneira produtiva no reino de Deus, de maneira que frutifique, de maneira que agrade a Jesus, de maneira que contribua para o desenvolvimento e edificação da igreja. E aí Paulo vem e termina o texto, lindo texto da epístola, da carta de Romanos. E ele vai e ele dá a sua palavra final, ele dá seu toque, ele bota a cereja do bolo do aprendizado. E aí
ele vai partir do texto, ele vai do discurso à prática. Ele começa enfatizando aí que todos os ensinamentos que ele expôs, que ele ensejou para nós, que ele aclarou, que ele deixou de forma explícita para nós, não tem em nenhum momento o desejo de recriminar, mas o desejo de motivar. O desejo do apóstolo não é derrubar, afligir a congregação por meio de críticas horrorosas, críticas pesadas, mas edificar a igreja romana por meio da recordação daquilo que eles já sabiam sobre a graça de Deus. Ele está dizendo, olha, não liga para essa divisão de vocês aí, para essa diferença, para essa posição, para essa busca de poder na igreja, não. A graça que vocês conhecem, a graça que chegou até vocês, a graça que foi manifesta tanto para judeus como para gentios, essa graça é maior do que tudo isso. Nessa graça não tem lugar de disputa, não tem lugar de discussão, não tem lugar de divisão, não tem lugar de dissensão. Isso não importa, vocês já sabem disso, eu só estou reforçando para que vocês entendam que é a carne que nos manipula. É a carne que cria dificuldade em nós de entender e praticar o evangelho puro, o evangelho de Cristo. E a gente tem que estar com foco, a gente tem que estar ligado. Para quê? Para que a gente não deixe de olhar e de viver a graça. E eu não estou aqui para dizer para vocês e recriminar vocês, não. Eu estou aqui para motivar. Eu quero que vocês sejam um exemplo vivo do amor de Cristo. Porque vocês conhecem. Por um momento, vocês parecem ter desapercebido disso. Mas eu estou aqui para reforçar, para motivar que vocês caminhem juntos, que vocês cresçam como igreja, que vocês se fortaleçam e que reflitam a luz, o brilho da luz de Jesus, para que as pessoas possam desejar fazer parte da igreja de Jesus. Esse é o discurso de Paulo. Não é? Ele ensina que o caminho que devemos seguir para a edificação da igreja é um caminho de cordialidade e não de agressividade. Não somos violentos, não somos agressores, somos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores que herdarão a terra. Pacificar, queridos, pacificar é entrar no meio da discussão e apaziguar os ânimos. É trazer diálogo, é trazer atenção, é direcionar o foco para aquilo que interessa, é se desviar daquilo que é secundário e olhar para o que importa. Ser pacificador é trazer a paz que habita em nós. A vida que habita em nós é a vida que nos traz a paz, é a vida do Senhor. Esse é o discurso de Paulo. Vamos partir para um caminho de cordialidade. Vamos nos tratar com respeito. Vamos nos tratar com amor. Vamos nos importar uns com os outros. Vamos exercer o amor um para com os outros. Vamos amar de verdade. Vamos nos preocupar uns com os outros. Compartilhar as alegrias, as dores. Compartilhar o amor, a misericórdia, compartilhar a justiça, a equidade. Pacificar é tornar tudo claro, tudo bom, tudo ordeiro, é sem agressividade. Não somos agressores, somos pacificadores. Paulo fala isso assim. Paulo exorta a humildade, queridos, a humildade. Paulo era um camarada que estava no topo da elite
farisaica, estava no topo, estava em ascensão, estava lá em cima, era muito respeitado, era temido, mas ele abriu mão de tudo isso, abandonou tudo isso para seguir Jesus e cumprir o chamado que era proposto para ele, ser ministro para os gentios. Ministro, querido, ministro é sacerdócio. Sacerdócio é alguém que se aplica com a vida, é alguém que gasta a vida naquilo que acredita, que gasta a vida naquilo que ama, que gasta a vida naquilo que respeita e admira. É uma vida sincera, é uma dedicação sincera, que faz com que a gente admire o apóstolo Paulo. E é isso. Paulo apresenta como sendo um sacerdote que oferta um serviço para Deus. Oferta, sendo um sacrifício vivo a Cristo, sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Como instrumento, Paulo tinha plena convicção de que era Jesus quem agia por seu intermédio. Paulo não tinha essa de eu sou bonzão, não, eu sou o cara da igreja, eu sou o cara que tem que ser respeitado, eu sou o cara que quando eu chego todo mundo tem que abaixar a orelha. Não, querido, não. Tudo que Paulo era, ele atribuía a Cristo. Toda a sua habilidade, toda a sua inteligência, todo o seu ministério, toda a sua disposição, tudo que ele fazia, ele atribuía a Cristo Jesus. Nada a glorificar-se a si mesmo, a dar glórias para si mesmo. Não, tudo era atribuído a Jesus. A gente não é nada. Já em João 15, verso 5 ou 9, se eu não me engano, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É isso que Paulo estava dizendo, querido. Eu sou instrumento de Jesus, instrumento da graça, instrumento para a obra. Eu ofereço a minha vida a Jesus, o meu serviço a Jesus, em gratidão a tudo que Jesus fez para mim. Romanos 15, 22 e 33, Paulo compartilha com os irmãos e irmãos o plano de pregar o evangelho da Espanha. Paulo, não há registro de que Paulo tenha chegado à Espanha, porque no plano de Paulo primeiro tinha que passar em Jerusalém, depois queria visitar a igreja de Roma. Paulo estava levando ofertas para Jerusalém. Por quê? Porque algumas pessoas que trabalhavam no templo, que trabalhavam nas coisas, que se converteram a Jesus, perderam os seus empregos, começaram a passar fome e necessidade. Então Paulo, preocupado com seus irmãos de origem judaica, fez o quê? Ele pegou, levantou ofertas para levar para a necessidade desse povo, que abriu mão do seu próprio salário, do seu trabalho, para não abrir mão dos princípios de Cristo Jesus. E no decorrer disso, muitas coisas deram errado para Paulo. Nem tudo saiu como Paulo planejou, mas muitas das coisas Paulo fez, querido, porque Paulo era uma pessoa organizada. Paulo era uma pessoa organizada. Acreditar, e isso está na nossa revista, acreditar na atuação do Espírito Santo de Deus não anula, está escrito aqui, a necessidade de sermos responsáveis quando estamos pensando e executando a obra de Deus. A atuação do Espírito Santo não anula nosso cuidado de tratar a obra de Deus com seriedade. Temos que planejar, temos que organizar, temos que botar em execução. Alguma coisa pode não sair como planejamos, mas nós tivemos o cuidado de planejar, o cuidado de organizar, o cuidado de fazer tudo de maneira responsável, de maneira que pudéssemos cumprir o objetivo, pudéssemos alcançar o objetivo, o alvo que nos é proposto. Algumas pessoas acham que por causa da ação do Espírito, não precisamos ter organização, não precisamos planejar, não precisamos organizar. Não é assim não, queridos.
preciso ter responsabilidade com as coisas de Deus, é preciso saber o que estamos fazendo, qual o impacto que queremos causar, qual a estratégia que vamos usar. É preciso saber. É claro que Deus direciona. É claro que existem outras coisas que podem interferir naquilo que a gente planeja, que pode mudar o nosso planejamento, que pode adaptar o nosso planejamento. Talvez não consigamos nós mesmos chegar a um determinado ponto, talvez. Mas isso não quer dizer que não temos que ser responsáveis, que não temos que ter cuidado, que não temos que ter organização. Não, queridos, precisamos nos preparar, precisamos nos organizar, precisamos saber das coisas com antecedência, precisamos deixar tudo pronto, inclusive estar atento para que, se algo atravessar o caminho, possamos contornar isso, possamos adaptar. É preciso sim ter esse cuidado, ter essa atenção. Por fim, queridos, por fim, Paulo termina a sua carta de Romanos fazendo referência a algumas pessoas, alguns líderes da igreja. E Paulo faz para que a liderança da igreja seja respeitada, né? Ele está dando a chancela dele àqueles irmãos que estavam levando a carta, que estavam levando ao conhecimento da igreja de Roma. Ele estava testando a credibilidade daqueles irmãos, daquela liderança. Ele estava dizendo que aquela liderança era a liderança de Deus, colocada ali para edificar e desenvolver a igreja de Roma, e que a igreja de Roma deveria respeitar aquela liderança, não só aquela liderança, como ele gasta um tempo falando dos irmãos que contribuíram para o desenvolvimento, para o nascimento daquela igreja, para a fundação daquela igreja. Ele gasta um tempo ali saudando, né? Valorizando. Paulo valorizava, irmãos, os líderes. Paulo valorizava aqueles que trabalhavam na obra. Paulo valorizava. A gente precisa aprender a valorizar os nossos irmãos, os nossos líderes que Deus nos dá. Às vezes, irmãos, temos líderes maravilhosos que fazem coisas incríveis, que podem trazer crescimento, que podem trazer muita coisa boa para nós, mas nós não valorizamos, nós desprezamos aquilo, tratamos de forma irresponsável. Às vezes tem irmãos que podem contribuir com o nosso crescimento espiritual, que podem nos edificar, que podem trazer boas coisas para nossas vidas, e nós desprezamos. Não, Paulo está ali. Paulo está dando valor a quem tem valor. Paulo está dando honra aos irmãos que trabalharam, que dedicaram a sua vida ao desenvolvimento da igreja de Jesus, ao crescimento da igreja de Jesus, à pregação da palavra, que amaram os irmãos, que amaram os gentios e estiveram com eles para introduzir o evangelho. E Paulo faz isso de forma responsável. Ele tanto fala daqueles que eram de origem judaica, cristã, quanto daqueles que eram gentios. E aí tem muitos nomes, a gente vai vendo muitos nomes desenvolvendo ali na igreja de Jesus Cristo. A gente vai vendo muitos nomes, Paulo vai citando muitos nomes e vai falando ali daqueles irmãos, né? Daqueles irmãos. E essa saudação, ela tem a função de apresentar os colaboradores, aqueles que estão com Paulo no momento que ele está escrevendo a carta. E Paulo termina, queridos, impetrando a bênção, né? Que tem por finalidade valorizar a graça, meio pelo qual todos nós recebemos a salvação e os seus benefícios, que são de origem divina. Então, Paulo valoriza os irmãos, Paulo valoriza a igreja, Paulo valoriza aqueles que dão valor, Paulo valoriza a liderança da igreja, e Paulo termina abençoando, impetrando uma bênção sobre a igreja, né? Com a finalidade de valorizar a graça,
né, pelo qual todos nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Porque a graça e os benefícios da graça são de origem de Deus. É Deus que dispensa as graças, né? Por meio de características pessoais, isso nos mostra que Paulo conhecia bem esses irmãos e se preocupava com eles como pessoas. Esse é o modelo de liderança bíblica. Lideramos por meio de um relacionamento reais e palpáveis. Se é líder, você precisa se preocupar com o seu liderado, você precisa se importar com o que ele pensa, com o que ele sente, a forma como ele entende aquilo que você passa para ele, né? O respeito, a relação que você tem por ele. Paulo era preocupado com isso, né? Paulo era preocupado com isso, né? Paulo ele era preocupado com líderes que se aproveitavam da ignorância das pessoas a fim de manipular as pessoas. Paulo era preocupado com isso também. Entendeu? E esses tais deviam ser combatidos. Sábio é aquele que teme a Deus e tem em Deus o discernimento do que é bom e mal. Paulo encerra a sessão afirmando que Deus julgará Satanás sem ser que use de falsos mestres. Nossa vitória sempre virá da parte de Deus. Nossa vitória sempre virá da parte de Deus. Por fim, Paulo faz um resumo do evangelho que ele anunciou ao longo da epístola, né? Esse evangelho que o apóstolo pregou e amou, e deve ser o evangelho que nós hoje amamos e pregamos. Paulo diz que só existe um evangelho. Tem uma carta que Paulo diz que se ele vier e pregar uma outra coisa diferente do que ele já pregou, que seja maldição, que seja ignorado. Que seja ignorado. Pensar e agir. Paulo tratava a igreja com amor e respeito. Como nós estamos tratando a igreja pela qual Jesus morreu? Você tem respeito pela igreja? Você ama a igreja de Jesus? Você ama seus irmãos? Você quer ver bem seus irmãos? Quer fazer bem aos seus irmãos? Deseja o bem aos seus irmãos? Você quer ver sua igreja próspera, crescendo, se fortalecendo e sendo um exemplo de expansão do reino de Deus? Esse é o desejo do seu coração? Você tratar a igreja com respeito, irmãos. Respeitar o meu irmão, respeitar o meu pastor, os meus líderes, respeitar, querer que a igreja se desenvolva, contribuir para que a igreja se desenvolva, para que a igreja cresça. Isso é respeitar a igreja de Jesus Cristo. Paulo organizava a sua vida e o seu ministério para alcançar o mundo de sua época. Você tem feito o mesmo? Você tem contribuído para a obra? O que você tem feito para a igreja se desenvolver? O que você tem feito para o reino de Deus se expandir? Você tem pensado nisso? Você já pensou nisso? Qual foi a contribuição que você deu para a expansão do reino de Deus no último ano? O que você fez? Onde você atingiu? De que forma você produziu para o reino de Deus, de forma que o reino de Deus alcançou uma evolução, um crescimento? Sua igreja tem crescido? Sua igreja tem crescido, sua igreja tem desenvolvido, você tem ajudado a igreja, as pessoas a encontrarem o caminho da salvação, você tem produzido para isso, você tem se organizado de forma que você possa dedicar tempo à obra da igreja de Jesus Cristo? Essa é a pergunta. Paulo tinha um coração grato aos irmãos e às irmãs de caminhada. Você tem também? Você agradece também aquele seu professor de escola dominical que começou a te ensinar? Agradecer aquele seu avô que te levou para a igreja quando tu era pequenininho? Agradecer aquele irmão que puxou sua orelha quando você estava caminhando por um caminho errado? Você valoriza isso? Você dá valor a isso? Você valoriza a mensagem que você recebe do seu pastor, do seu professor da EBD, do seu líder de ministério, do seu discipulador? Você valoriza isso? Você tem dado valor a isso? Você é grato a Deus por essas vidas que de alguma forma entraram no seu caminho e trouxeram a mensagem da salvação para a sua vida? Você já pensou dessa forma? Você já observou isso? Você já agradeceu a Deus pela igreja de Jesus Cristo, pela salvação de Cristo, pelos teus irmãos?
pela tua família. Você já agradeceu? Você já agradeceu por você fazer parte da família de Deus? Você é grato a Deus por isso? Você valoriza os teus irmãos, independente de que eles pensem diferente de você? Você dá valor a eles, dá valor ao que eles fazem, ao que eles produzem para o reino. Você colabora com eles para o crescimento do reino. Você faz isso? Pense. Lembre-se, essa palavra não é uma crítica para você, é uma motivação. É lembrar para você aquilo que você já sabe. É lembrar para você os aspectos e os benefícios da graça que te alcançou. É fazer com que você reflita e saia da inércia e torne-se um cooperador da obra de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo tempo. Volto a insistir, contribua conosco, inscreva-se aí no canal se você não é inscrito, ativa a notificação, compartilha com seus amigos, pede pessoal para poder ajudar a gente a chegar aos 1000 inscritos, pelo menos, né? Quanto mais melhor. Clica aí no gostei, tá? Que você vai ajudar a gente a mostrar lá para o YouTube que é importante o ensino da palavra de Deus aí na internet, na plataforma. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.